Aqui eu tenho uma forma de furo, pode ser de silicone, pode ser de alumínio, do que você quiser, que eu untei com óleo de coco. Eu sempre unto, mesmo sendo forma de silicone, porque conforme você vai usando, ele vai ressecando e ele perde esse poder antiaderente. Então eu untei com óleo de coco, polvilhei xilitol e canela e cortei rodelinhas de banana. Dá pra ver? Então eu já preparei a minha forma. Aqui eu tenho ovos, xilitol, óleo de coco, bananas amassadas, farinha de castanha de caju, canela, que eu vou colocar a gosto, farelo de aveia, fermento, polvilho doce e amido de milho. Por que que eu estou usando essa mistura de farinhas? Porque cada farinha tem um papel na nossa culinária sem glúten. Quando a gente utiliza a farinha de trigo ela já tem todas essas valências. Ela dá maciez, dá crocância, dá elasticidade. Mas aqui no mundo sem glúten não funciona dessa maneira. Então a gente tem farinhas de estrutura, tem farinhas que geram mais umidade, tem farinhas que geram maciez, tem farinhas que vão agregar valores nutricionais. Então é por isso que a grande maioria das receitas sem glúten e as melhores sempre levam uma mistura de farinhas. É por isso que a gente está usando várias. Aqui a farinha de castanha vai conferir valores nutricionais, gorduras de boa qualidade e umidade à nossa massa. O polvilho doce vai conferir maciez. O amido de milho vai dar aquela casquinha por fora e uma certa crocância, a casquinha do nosso bolo. E o farelo de aveia vai dar a estrutura, como se fossem os tijolos do nosso bolo. Então eu vou começar misturando os líquidos. No caso, o açúcar ou o xilitol é considerado líquido na receita, tá? Porque assim que ele vai pro forno, ele dissolve e vira líquido. Então ele é considerado líquido na receita. Então eu vou colocar aqui os ovos, o óleo de coco e o xilitol. Vou me ajudar aqui com a espátula. E vou bater essa mistura por aproximadamente uns 2 minutinhos para espumar esses ovos. É muito importante quando a gente faz um bolo ou uma receita sem glúten, a não ser que peça o contrário, como o brownie, por exemplo, mas a maioria delas é preciso que a gente bata muito bem os ovos, porque vai ajudar na estrutura da receita. É como se a gente criasse a estrutura aerada de ar desses ovos. E as farinhas, elas vão como tijolos preencher esses buraquinhos de ar que foi formado com os ovos, dando estrutura ao nosso bolo. Então eu vou pedir licença aqui a vocês para ligar a batedeira. Para vocês verem aqui como tá bem clarinho e bem espumado. Agora que eu já bati esses ovos bastante, eu vou misturar as minhas bananas, que já estão aqui bem amassadinhas. Quanto mais madura, melhor a banana para esse bolo. Aquela banana bem pretinha, da casquinha preta, que você já acha que você vai jogar fora, não jogue, faça bolo de banana. Inclusive, se a banana estiver bem madura, não precisa nem colocar xilitol, nem nenhum tipo de adoçante, porque ele já fica bom só com a doçura da banana mesmo. Então eu vou colocar a banana aqui e misturar mais um pouquinho. Eu gosto de misturar todos os secos em uma vasilha e um bowl antes de colocar na massa. Por quê? Porque assim eu tenho a condição de misturar bastante essas farinhas e não precisa bater muito mais aqui depois, tá certo? Então eu vou colocar aqui o farelo de aveia, vou colocar a minha farinha de castanha de caju, que na verdade é castanha de caju natural, que eu compro. Inclusive eu compro aquela em banda, aquela partida, porque você vai triturar de qualquer maneira, então você não precisa comprar aquela castanha inteira bonitinha. Eu compro ela natural em banda e eu trituro no liquidificador vazio, sem nada, seco, no momento que eu vou usar. Dessa maneira eu tenho uma farinha de castanha sempre fresquinha e ela não oxida. É importante vocês provarem, quando vocês forem comprar farinha de oleaginosas nos lugares, provarem antes, porque aquelas farinhas que ficam lá a granel,
durante muito tempo armazenada, elas vão sofrendo o efeito da oxidação e amargam. Então é muito melhor você comprar a oleaginosa e triturar na hora de consumir. E a mesma coisa acontece com a linhaça. A linhaça ainda mais. Farinha de linhaça, gente, não tem gosto ruim, não tem gosto amargo. A que amarga é aquela que já está oxidada. Então comprem a linhaça inteira e triturem no liquidificador na hora de usar, porque depois de triturada, ela só fica boa para vocês consumirem 3 dias. Passou disso, ela já começa a amargar, então usem essa dica. Vou colocar aqui também as outras farinhas, né? O polvilho, o amido. Então eu vou misturar bastante aqui essas farinhas para que elas se homogeneizem. E agora, aos poucos, eu vou acrescentando a minha mistura de farinhas. Então eu vou dividir aqui em 2 partes. Mais uma vez, agora eu vou colocar o restinho. Pronto, vocês viram que a gente não precisa bater muito, somente para misturar. Vou colocar canela a gosto, quem não gostar não coloca, eu gosto. Então eu vou colocar, que eu acho que tem tudo a ver, canela com banana. E vou colocar também o fermento. E vou bater mais um pouquinho agora suavemente, pode inclusive misturar somente com a espátula. Então vou dar só mais uma misturadinha para poder dissolver esse fermento e essa canela. E a gente já pode levar para a forma. Pronto. Vou tirar aqui. Vou dar uma raspadinha aqui, né? Nas bordas da minha batedeira. E vou levar essa mistura para a assadeira. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu vou deixar assar por mais ou menos 25 a 30 minutos. Então, no seu forno de casa, dá mais ou menos isso aí. Você faz o testezinho do palito ou você toca no seu bolo. Quando você sentir ele firme, você pode desligar. É muito importante você não abrir o forno antes de 80% do cozimento do seu bolo, ou seja, mais ou menos 80% desse tempo. Por quê? Porque senão pode acontecer do seu bolo afundar, perder a estrutura. Por quê? Porque vai entrar muito ar frio no bolo quando a gente abrir o forno. E se ele já não tiver suficientemente estruturado, ele não vai aguentar essa descarga de ar frio que vai entrar no forno e ele pode afundar. Outra coisa muito importante é você utilizar todos os ingredientes em temperatura ambiente, porque senão vai prejudicar o assamento do seu bolo. Os seus ingredientes entrando no forno gelados, primeiro ele vai ter que voltar à temperatura ambiente para depois ele começar a esquentar e cozinhar. E isso aí prejudica o assamento do seu bolo, tá bom? Vou colocar então no forno. Outra coisa rapidinho, coloquem no forno o mais rápido possível depois que vocês bateram, que é para não perder muito esse efeito do fermento. Espero que você tenha gostado e que essa receita possa te ajudar no dia a dia.